Já estamos de volta ao vivo, 7 horas e mais 22 minutos, de volta para começar a nossa resenha, um dos momentos mais esperados pelos nossos telespectadores aqui do nosso Tá Na Hora, com a participação deles, os jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, que já estão aqui a postos, olha aí, estão concentrados, Ricardo está ali recebendo informações, rapaz, o homem não para, acabaram de sair do expediente final, a informação ela continua, né, Ricardo? E ó, boa noite para você, já vou logo emendando o primeiro assunto, hein? Porque Brandão exonera, né? Tá com essa caneta aí na mão, né, John? O governador Carlos Brandão continua exonerando supostos aliados do vice-governador. A cada dia se distancia uma possível trégua entre os dois. A gente falava ontem. E aí, John? Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. O governador ele tem feito as exonerações dos comunistas, né, do governo, não é de agora. Cada semana a gente sempre vê no Diário Oficial algumas exonerações. O pessoal aí que era ligado ao ex-governador Flávio Dino, hoje ministro do STF. Alguns ainda continuam e sempre fala, não é? Acho que a carta da final vai ser quando exonerarem ali, tirarem a secretaria que é do Márcio Gerri, né? É a CECID, não é isso? Isso. Pronto, aí na hora que mexer na CECID, acho que aí pronto, aí não vai sobrar mais comunista no governo, né? Acho que vai deixar por fim ali para mexer. E dessa vez ele exonerou alguns assessores que eram ligados à vice-governadoria, que hoje é o vice-governador Felipe Camarão, e já está ficando algo de rotina, não é? Essas exonerações. A gente falava durante a semana dessa reunião aí que vai ter com o presidente Lula, não é? O governador Carlos Brandão vai se reunir com o presidente Lula e para tratar dessa questão das eleições do Maranhão, dessa pacificação, dessa unificação, se há possibilidade de acordo, de entendimento entre os brandonistas e dinistas. Mas já tem uma agenda, viu, Olavo, Ricardo, na frente, que é a reunião do Lula com o Trump, não é? Uhum. Essa eu acho que essa é prioritária aí, ficou a próxima semana também, né, Ricardo? Tudo a próxima semana, não é? E até essa reunião vai, segundo o próprio chanceler do Brasil, vai ser de forma remota, por telefone. A do Brandão não, a do Brandão com o Lula precisa ser presencial, não é? O Ricardo falou ontem, pontuou, que o presidente Lula deve reforçar o pedido aí para o Carlos Brandão, governador do Maranhão, ser candidato a senador, para ali enfileirar a trincheira do governo nas eleições do próximo ano no Senado, já que a gente vê essa também ofensiva bolsonarista da direita em também eleger senadores. E essa reunião, portanto, o Lula deve fazer esse pedido. Ou seja, enquanto isso, Olavo, enquanto não há esse acordo, o governador vai estar lá, né, tirando o pessoal, tirando aí os dinistas, comunistas, pessoas ligadas aos próprios deputados também, que já foram exoneradas, né? O próprio Júlio Mendonça já até falou na tribuna que não tem mais nem cargo no governo, né? Já deram os cargos do Júlio Mendonça tudinho para Micael Damasceno. E poucos ainda têm cargos, eram muitos cargos, mas cada vez mais está diminuindo, porque o governador está ali exonerando e está nomeando, não é? Quando ele exonera, a gente até falou no programa, não foi, Ricardo? Que ele nomeou ali a irmã do ex-prefeito de Pinheiro, o Luciano Genésio, nomeou a Luciana lá para um cargo de adjunta no governo. Então, tira de um lado e está colocando de outro, outros aliados ali, inclusive, em alguns municípios, para tentar ali, Olavo e Ricardo, fechar os municípios, né? Todas as forças ali aliadas ao governo. Interessante é que quando exonera, você lê lá em cima, lá, né, no diário, né? No diário oficial, diz assim, ó, exonerar resolve, né? Quem resolve? O governador. Exonerar os integrantes do quadro abaixo dos cargos em comissão da vice-governadoria do Estado, devendo ser assim considerado a partir de setembro de 2025, ou seja, desde o dia 1º. Quando é para nomear, diz assim, retroativa para primeiro, que vai receber o mês todo, né? Aí eu fico me perguntando, e esses que estão saindo, não recebem esse mês, que trabalharam, né? Hoje, que dia é hoje do mês? Hoje é 23, 23, né? Trabalharam praticamente o mês todo, isso, né? Na iniciativa privada, se você é demitido a partir do dia 15, você recebe o mês, né?
E aí no governo não recebe, só recebe quando o cara entra, às vezes entra faltando um dia para terminar o mês, mas recebe retroativo, né? Já. E assim, e o DAS 3, 2, quanto é a bufunfa, John? Tem ideia aí, sabe? Ricardo, não tem muita ideia de que assim... Esse DAS é o mesmo ISO? É o tal do Não, o ISO é maior. O ISO é maior, né? Maior, esse é intermediário. O DS é intermediário. Olha aí os cargos: assessor técnico, assessor de comunicação e assessor júnior. Agora lembrando que a gente... R$3 mil, mais ou menos, 12, 3 mil. A gente falou aí há umas semanas, inclusive, de um diário oficial que foi, meu amigo, repleto de exoneração. Isso tem o que, Ricardo? Umas 4 semanas, né? Tem umas 4 semanas. Agora sim, a gente reafirma aquilo, né, que dissemos naquela ocasião. Do jogo, né? O governador está tirando aqueles que ele acha que não vão estar com ele na próxima disputa eleitoral. Está preparando o Exército, né? Isso é natural, não adianta, não precisa, é desnecessário você criticar o governador por exonerar, trocar pessoas de cargo, quando todos fazem isso. É uma prática natural. Todos os governos, os que passaram e os que virão, adotaram essa prática aí. Exatamente. 21069403 é o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente. Participe, seja mais um aqui nesta mesa, nesta bancada, participando aqui do nosso programa, 2106-9403. Agora, Ricardo, falando no vice-governador Felipe Camarão, o irmão dele tem aparecido na mídia como articulador da possível pré-campanha do próprio irmão. Pois é, Olavo, uma foto, né, circulou esse final de semana com o irmão do Felipe se anunciando como um coordenador da campanha dele, é o Gustavo Camarão, né? Na foto ele aparece com o Wilton Gonçalo, que é ex-prefeito lá de Santa Rita e é pré-candidato ao Senado, né? Aparece com outros políticos lá. E assim, o Camarão ainda trabalha a pré-candidatura, né? Ele sabe, né, que é uma pré-candidatura muito difícil de virar candidatura, né? Mas ele também sabe, é um homem inteligente, que não pode ficar parado, né? Que precisa dar continuidade, ter fôlego, né? Teve o desgaste agora do arrendamento de uma televisão aqui na capital, que supostamente teria sido arrendada pelo irmão e parece que o pessoal que trabalhou lá, os jornalistas pelo menos, né, a gente foi procurado por alguns colegas jornalistas dizendo que não receberam salário, estavam descontentes. A gente até evitou comentar isso, porque fica parecendo coisa de rivalidade, né, de emissora e de jornalista. A gente quer que se resolva essa questão lá também, porque a imagem do Felipe Camarão hoje não é mais aquela de bom e velho moço, né? O Camarão tinha uma imagem era quase unanimidade, né? A forma como a angelical que o Camarão se apresentava. Desde aquela pisada de bola lá da Mical Damasceno, com aquelas mensagens sexistas, misóginas contra a deputada, e depois com aquela falta de educação, aquela deselegância com o governador Brandão no palco aqui de um evento do governo federal, muita gente, eu inclusive, né, passei a olhar o Camarão já com outros olhos, não mais com aquele encantamento angelical que eu tinha antes. Foi a caravana federativa, foi. Né, alguma coisa assim que a gente mostrou aqui, analisou realmente uma conduta, um comportamento que não condiz com o Felipe que a gente viu, não só há uns dias, anos, mas a vida inteira, né? E quem convive, quem é da imprensa, que já entrevistou, sabe disso, e como sempre foi o tratamento do Felipe Camarão com os colegas, com a imprensa, com o público em geral, né? Porque, Olavo, quando surgiu aquela história daquelas mensagens sexistas, né, misóginas contra a deputada, eu, a princípio, duvidei, né? Aí, quando ele não quis entregar o celular ou não entregou o celular para ser periciado, aí eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? O jornalista não pode ser ingênuo, tem que ser desconfiado mesmo. Mas eu esperei o resultado da perícia. Aí saiu a perícia confirmando que a mensagem que estava no celular do blogueiro, ela era legítima, né? E aí esperava-se pelo menos uma retratação, um pedido de desculpa. Isso nunca aconteceu, muito pelo contrário. O Camarão foi às redes sociais para dizer que havia sido inocentado, que não foi.
Foi arquivado, o inquérito é diferente de ser inocentado. E aí a própria Amical foi às redes e esculachou, né? É mentira, não foi inocentado coisa nenhuma. Aí a imagem do homem mudou muito. E aí a foto, né, do irmão nessa pré-campanha. Aí é o Wilton Gonçalo, né? O Wilton Gonçalo é pré-candidato a senador. O pessoal mais aliado do Camarão dizem, né, afirmam que é o Gustavo o nome dele, né? Que ele não tem o aval, não tem o aval do próprio Felipe, né, para tratar de política sobre essa questão de aliança, que ele não tem um aval, não teve permissão, que não está participando aí do núcleo político do grupo do Camarão, né? Os aliados mais próximos do Camarão afirmam isso, né? Que isso aí foi uma decisão, um movimento isolado do Gustavo, o nome dele, né? Do Gustavo, mas que não tem um aval da coordenação da campanha e não tem um aval do próprio Felipe Camarão, viu? Eu estranhei quando vi essa foto, porque o Wilton é de direita, né? Ele não apoia o Camarão, não. Apoia não, né? Não tem, assim, pelo menos por hora, né? Por hora. Então foi um movimento do próprio isolado do irmão, né? Não teve nenhum gesto, pelo menos, do Wilton em favor do Camarão ainda, exatamente, né? Ainda, não é? Então eles desautorizaram o próprio Gustavo aí. Segundo os aliados mais próximos do Camarão, foi desautorizado que ele não tem um aval, não tem a permissão do próprio Camarão para fazer essas reuniões, essas alianças, tal qual ocorreu aí. Aí veja o nível de desorganização, digamos assim, que está a pré-candidatura, né? O Camarão não está controlando nem dentro de casa, imagina aí fora. Antes da gente mudar de assunto, só um comentário aqui do Zaqueu Lages, de Caxias. Ele falou: John Ricardo, Camarão vai segurar a pré-candidatura até que prazo, né? Pergunta dele aí, falando justamente isso que o Ricardo começou falando aqui na nossa resenha. Agora, hoje o maranhense e ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ex-governador, foi eleito como presidente da primeira turma do STF. Não deveria ter, mas isso pode ter reflexo na política do Maranhão, John Coutrin? Porque o próprio Flávio Dino chegou até a brincar, não é? Que foi a eleição mais fácil que ele já enfrentou. Porque foi uma candidatura simbólica, uma candidatura única. Não teve concorrente. Então, vai comandar, presidir a primeira turma do STF. Ele que define a pauta, né, que conduz. Tem um vídeo aí, né? Tem um vídeo do ministro Cristiano Zanin. Vamos ver. Neste momento, na forma do artigo 4º, parágrafo 4º do nosso regimento, faremos a escolha do novo presidente da primeira turma. E pela ordem estabelecida no regimento interno, a eleição, a escolha é do ministro Flávio Dino, que tem aqui a acolhida de todos nós aqui da turma para ser o novo presidente da primeira turma a partir do dia 1º de outubro. Nós também separamos a fala do ministro Flávio Dino, que falou sobre a escolha. Desejo vivamente, ao tempo que tiver a honra de aí estar, ser esse elemento que ajude a coesionar todos nós, porque mesmo com as diferenças que integram a experiência nesse plano existencial, nós tenhamos esse senso de união, de colegialidade. Embora tenha sido aparentemente a mais fácil, é de fato aquela que me enche de desafios e por isso mesmo agradeço novamente a confiança. E nesse caso aí realmente foi fácil, né? Acho que a eleição que ele disputou que não teve concorrente foi só essa aí mesmo. E ele vai pegar alguns casos, vai pegar o final da questão do julgamento do Bolsonaro, não é? Tem que ser publicado o acórdão, depois do acórdão a defesa pode entrar com embargos ali de declaração, os embargos apenas para ganhar tempo, e depois o Bolsonaro e a turma lá que foi condenada vai cumprir pena no máximo até dezembro, não é? Se não houver essa questão da aprovação da anistia ampla, geral e restrita. A gente faz essa observação, esse parêntese, não é? E o Flávio Dino vai pegar também essas ações de investigação relacionadas a deputados maranhenses. O deputado Josimar Maranhãozinho e o deputado Gil Denemir, que são acusados por suposto desvio de emendas parlamentares. São réus, inclusive, no STF. E o Flávio Dino vai cair na turma dele esse julgamento, essa análise, não é, de dois
pelo menos o Josimar era ex-aliado do Flávio. O Josimar participou do governo do Flávio, foi aliado até aquela carta compromisso, né, que o Josimar não assinou, aquela carta compromisso ali, de escolha de candidato, que ia suceder o Flávio Dino, na hora foi escolhido Carlos Brandão. O Josimar não assinou e não apoiou a decisão do Flávio Dino. Não apoiou o Carlos Brandão e apoiou, na verdade, a candidatura do Everton, né? O Josimar apoiou o Everton, não apoiou o Brandão, que era o candidato do Flávio. E ali ele não fez mais parte do grupo do Flávio Dino. Agora o Flávio agora eles estão em posições diferentes, não é? O ministro Flávio Dino está lá no STF e o Josimar, juntamente com o Jurandir e um deputado, Bosco, acho que é de Sergipe, são, portanto, investigados por esse desvio de emendas parlamentares. Vai cair também ali, o Flávio Dino vai se manifestar também em relação a isso. E vamos aguardar como será a decisão dos ministros do STF em relação às investigações. Já foram ouvidos, inclusive, né, Ricardo? Algumas testemunhas. O Josimar ficou em silêncio, se não me engano, né? Foi. O Josimar ficou em silêncio lá no depoimento. Parece que a segunda defesa faltou ali mais informações, né, do processo, que não teve acesso. O Judemir, quando foi escutar, também disse que não teve participação nenhuma, não é, em relação a essa questão, que envolve ali uma emenda para Ribamar, na época do prefeito Eudes, que também envolve aquele agiota que foi morto, né, o Pacovan também. O Judemir disse que não teve participação nenhuma e o Josimar ficou calado. E outras testemunhas também foram ouvidas, né? Agora, aguardar o decorrer do processo. É isso. 21069403 é o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente. E olha, Ricardo, hoje foi dia de discursos nas Organizações Unidas e tudo indica que no próximo mês poderemos ter a sonhada reunião entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Aliás, chamou muito a atenção, foi rapidamente ali um encontro que eles tiveram de cerca de 20 segundos, mas o negócio repercutiu. Repercutiu positivamente para a imagem do presidente Lula, sobretudo no âmbito internacional, né? O Lula fez um discurso muito enfático, muito incisivo, contundente, criticou aí o autoritarismo, criticou a ingerência dos Estados Unidos aqui no Brasil e em outras nações, e ao final ainda foi elogiado, né, pelo Donald Trump, que discursou em seguida, né? A gente até brincava agora há pouco lá no expediente final da difusora News FM, eu, John e a Luísa, a gente dizia o seguinte: olha, Brandão, te cuida, porque o encantador de serpentes encantou o Trump, né? O Trump já quer um encontro presencial com o Lula, só que tem um detalhe, né? Tem muita gente desconfiando, acha que é uma arapuca para atrair o Lula, como ele fez com o Zelensky, presidente da Ucrânia, né? Chama o cara lá para humilhar. O Trump tem essa fama de ser bipolar. Uma hora ele elogia, outra hora ele bate. Precisa o Lula ficar esperto quanto a isso. Mas, no geral, foi um discurso que repercutiu positivamente e fortaleceu a imagem de líder do Lula, sobretudo lá fora, né? no contexto internacional. Mas isso ainda vai render, porque o Trump já disse que quer um encontro com o Lula. Vamos ver se o Lula vai para o encontro ou se vai ser um encontro remoto, né? Ainda tem o negócio da química, né? Traduzindo aqui para o Maranhão, é que o santo bateu com o outro. Dizendo o Trump deu química, que ele gostou do Lula, que Lula parece uma pessoa legal, boa, não é? Agora, o chanceler brasileiro disse que vai ser por telefone, viu? Essa é a primeira conversa, né? É o que o Ricardo falou, né? Talvez estejam ressabiados que o Trump pode fazer lá no Salão Oval, né? Assim como ele fez com o presidente da África e também, como o Ricardo falou, da Ucrânia. Esse encontro aí, portanto, deve ser remoto. E, como o Ricardo falou, né, que se cuide o Brandão, né? Porque a gente falava no começo do programa que o Lula vai conversar com o Brandão acerca do Maranhão, acerca da eleição do Maranhão, para tentar pacificar, unificar. Antes a gente falava, não era, Ricardo? Rapaz, isso vai ser difícil. É impossível, né? Mas agora estou até mais esperançoso, né? Depois o homem encantou o Trump. Só ele para resolver esse problema do Maranhão, para unir aqui os dinistas e os brandonistas, viu, Olavo? O que eu acho bem difícil. É difícil, mas
Se ele conseguir... Mas é possível, é difícil, mas é possível. Se ele resolveu a questão do Brasil com a Trump, por que ele não vai resolver do Maranhão? O Maranhão é café pequeno. É café pequeno, vai resolver a seleção do Maranhão. Vamos ver o que vai dar aí nessa conversa aqui do Maranhão e na conversa lá também com o presidente Trump, né, dos Estados Unidos, né? Esse tarifaço todo, teve repercussão inclusive por lá também, né? Não caiu muito bem para os Estados Unidos, que alguns produtos ficaram mais caros, repercutiu na inflação, ou seja, foi uma medida realmente muito precipitada, exagerada e que teve consequências, né? Ele falou até em reflexo de uma ação, enfim, ele foi ali, elogiou o presidente Lula e tal, mas depois também aproveitou para dar uma tacadinha, né? Deu, exatamente. Os dois, né? Tanto o Trump quanto o Lula, um criticaram o outro também. É verdade. A campainha soou, senhores. A gente encerra agora então a nossa resenha. Opa, beleza, até boa amanhã. noite. Amanhã eu vou esconder essa campainha, viu, Marçal? Vai lá atrás, antes de começar aqui, vai, ó. Pronto! O Tá Na Hora Maranhão fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 da noite aqui na Difusora. Beijo grande, beijo na família, fica com Deus. Até lá, tchau, tchau. Imagens ao vivo de São José de Ribamar, que amanhã comemora aniversário. Festas a partir de hoje, em 73 anos. Boa noite.